Meu filho vendeu meu relógio de ouro sem me avisar. E não era um relógio qualquer. Era a única herança que recebi do meu pai antes dele partir. Só que dias depois, o comprador me ligou com a voz aflita e disse: "O senhor precisa ver urgente o que tem dentro desse relógio. Meu nome é Salvador. Tenho 79 anos, sou viúvo e fui funcionário dos Correios por quase 4 décadas. Nasci no interior de Minas, em Rincão Velho, e cresci vendo meu pai acordar às 5 para cuidar das plantações e voltar só à noite com as mãos calejadas e o rosto queimado de sol. Um homem duro por fora, mas que me ensinou a ouvir o silêncio das coisas simples. Ele usava um relógio de ouro no pulso esquerdo todos os dias, sem nunca tirar. Quando a saúde dele piorou e sabíamos que não havia muito tempo, ele me chamou. Já internado, olhou nos meus olhos e, sem dizer nada, tirou aquele relógio do pulso e colocou na minha mão. Aquilo dizia tudo. Era o jeito dele de se despedir e de me confiar o tempo dele. Desde aquele dia, nunca mais me separei daquele relógio. Era como se meu pai ainda estivesse ali comigo. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Aquele relógio não era caro apenas pelo ouro. Era valioso pela história. Nunca me importei com joias, com aparência ou com luxo. Mas aquele objeto era meu elo com o passado. Era meu pai me lembrando, todos os dias, que o tempo ensina mais do que a boca. Usei por mais de 30 anos, com orgulho, mesmo depois que parou de funcionar. Não mandei consertar. Ele já não marcava mais as horas, mas ainda marcava a presença do meu pai na minha vida. Por isso, quando notei que ele tinha sumido, meu coração gelou. Revirei a casa inteira. Atrás da geladeira, nos bolsos das camisas, no armário, até no cesto de roupa suja. Mais nada. Foi quando a dúvida começou a crescer feito uma pedra no peito. E a resposta veio rápido demais. Dias depois, meu filho Caio apareceu na minha casa como se nada tivesse acontecido. E quando eu perguntei do relógio, ele deu uma risadinha seca, como quem não dá importância. Disse: "Aquele relógio velho, pai, vendi. Nem funcionava mais. Melhor transformar em dinheiro, né?" Eu fiquei parado, sentado na ponta da cama. O silêncio me queimava por dentro. Mas ele continuou: "Se quiser, eu te dou um smartwatch. Tem uns bem bonitos hoje em dia." Caio tem 35 anos. Sempre foi bom de conversa, bom de argumento e péssimo de gratidão. Desde pequeno só olhava para frente, nunca para o lado. Estudou em escola boa, faculdade boa, trabalhou com um tio da minha esposa e hoje mexe com imóveis caros, apartamentos que custam mais que tudo que já ganhei na vida inteira. Tem carro novo todo ano. E fala com os outros como se estivesse sempre acima, até comigo, quando fala, porque já teve época de passar meses sem dar notícia. Mas dessa vez, ele foi longe demais. Ele entrou na minha casa com uma cópia da chave que eu mesmo dei. E sem perguntar, sem olhar para trás, levou embora o relógio que mais significava para mim. Vendeu. E nem me contou. Eu só descobri porque estranhei o sumiço e fui atrás. E a frieza com que ele reagiu foi o que mais doeu. Não foi só o objeto que ele tirou de mim. Foi a memória. A ligação com meu pai. O respeito. Naquela noite eu não dormi. Fiquei deitado, encarando o teto, tentando entender onde foi que eu errei. Será que mimei demais? Será que devia ter deixado ele cair mais, bater mais a cara na vida? Porque eu jurei que criaria um homem digno. Um homem que honrasse a palavra, a história, a família. E ali estava ele, tratando a única herança que meu pai me deixou como um traste velho. Aquilo me partiu de um jeito que nem sei explicar. Mas o destino às vezes guarda suas próprias respostas. 2 dias depois, o telefone tocou aqui em casa. Um número estranho. Atendi meio desconfiado. Do outro lado da linha, uma voz de homem, educada, mas aflita. Ele disse: "Seu Salvador, me desculpe incomodar, mas o senhor é o antigo dono de um relógio de ouro, um modelo antigo com inscrição no verso?" Eu gelei.
Sou sim. Por quê? O homem respirou fundo e falou. O senhor precisa ver urgente o que tem dentro desse relógio. Isso aqui é muito sério. E foi ali que meu coração acelerou. Porque naquele instante eu soube que algo estava prestes a mudar. Não era só um relógio. Nunca foi. E talvez nem meu pai tivesse me contado tudo. Na manhã seguinte, eu coloquei minha camisa azul de botão, penteei o cabelo do jeito que minha esposa gostava e saí de casa mais cedo do que o habitual. A voz daquele homem ainda ecoava dentro de mim. O senhor precisa ver urgente o que tem dentro desse relógio. Ele me passou o endereço de uma relojoaria no centro da cidade, bem antiga, daquelas que ainda têm prateleiras de madeira escura e cheiro de óleo de máquina. Era lá que ele me esperava. O nome dele era Silvio. Um senhor calmo, de fala firme e jeito respeitoso, como já não se vê muito hoje em dia. Quando entrei na loja, ele veio ao meu encontro e estendeu a mão com respeito, como quem sabia o valor das coisas que o tempo carrega. Seu Salvador, o senhor me desculpe. Eu comprei esse relógio de um rapaz, seu filho, se não me engano. Mas quando cheguei em casa e examinei com calma, percebi algo estranho. O fundo dele estava levemente solto, e quando abri com cuidado, vi algo que não era meu direito guardar. Ele colocou o relógio sobre o balcão, abriu a tampa de trás com uma pequena ferramenta e de dentro dele, com uma delicadeza quase sagrada, tirou um pequeno papel dobrado várias vezes. Aquilo parecia quase uma relíquia. Eu fiquei parado com os olhos vidrados, enquanto ele desdobrava o papel. Dentro havia algo escrito à mão. A caligrafia era familiar. Tremida, mas familiar. Meu filho Salvador, se um dia este relógio sair do seu pulso, é porque você não está mais me ouvindo. Então que ele fale por mim. O cofre que escondi atrás da parede da despensa contém tudo que consegui juntar com dignidade nesta vida. Está em seu nome. E lembre-se, a herança mais valiosa que um pai deixa não é o dinheiro, é o exemplo. Mas se precisar, está lá. Minha perna enfraqueceu. Eu apoiei as duas mãos no balcão e respirei fundo, como quem precisa recuperar o fôlego da alma. O Silvio me olhava em silêncio, com respeito. Eu li de novo, e mais uma vez. Aquela letra era do meu pai. Aquele papel tinha atravessado décadas dentro do relógio, e só veio à tona porque Caio vendeu sem saber o que estava fazendo. Por ironia do destino, a ganância dele revelou algo que estava escondido para mim há mais de 40 anos. Silvio me devolveu o relógio com as duas mãos. Isso nunca deveria ter saído do senhor, ele disse. Eu só conseguia sentir com a cabeça. Voltei para casa sem dizer uma palavra no caminho. Entrei direto na despensa da casa antiga onde vivo desde que me casei. Era a mesma parede desde sempre. Um canto sem destaque. Peguei uma marreta no fundo do armário e comecei a bater devagar, como quem não quer machucar uma lembrança. O som oco me guiou. Atrás de uma placa falsa de madeira e argamassa havia uma cavidade. Lá dentro, uma caixa de ferro antiga, pequena, com fechadura simples. Estava coberta de poeira. Meu coração batia como se tivesse 20 anos de novo. Abri com uma chave velha que meu pai sempre dizia que era de nada. Dentro, encontrei um envelope pardo com documentos, escritura de um terreno e várias cédulas antigas, algumas já em desuso, outras ainda válidas. Entre os papéis, havia também uma conta poupança, em meu nome, com saldo atualizado. Algo que só podia ter sido mantido por depósitos automáticos antigos, algum fundo esquecido, sei lá. Mas o valor ali não era pequeno. Era suficiente para mudar minha vida se eu quisesse. E eu só conseguia pensar em duas coisas: a sabedoria silenciosa do meu pai e a ingratidão barulhenta do meu filho. Sentei na cozinha, com a caixa aberta sobre a mesa, e fiquei olhando para aquilo tudo como se fosse uma resposta do céu. Um recado tardio, mas certeiro. Meu pai confiou em mim. Confiou que eu não venderia aquele relógio. Confiou que, se um dia ele saísse do meu pulso, seria por um motivo maior. E foi. Foi por descuido, por traição. Mas no fim, foi também por justiça. Naquela mesma noite, Caio apareceu de novo, com a cara de sempre. Chegou com um sorrisinho forçado e disse: "Pai,
Fiquei sabendo que aquele cara te ligou, o tal do relojoeiro. Ele não tinha direito nenhum de abrir aquele relógio, viu? Foi uma venda legal. Eu podia até processar. Eu fiquei em silêncio. Ele riu. Aliás, o que tinha lá dentro, hein? Espero que não fosse nada que valia dinheiro. E então ele parou. Me viu com o papel na mão. Eu não disse nada. Só entreguei para ele ler. Quando ele terminou, olhou para mim com a cara branca. Pai, eu não sabia. Se eu soubesse... Mas você não quis saber, Caio. Esse é o problema. Você nunca perguntou. Você só tirou. Ele tentou justificar, tentou rir, tentou até me abraçar. Mas eu recuei. Não por vingança, mas por respeito ao que aquele relógio representava. Agora eu sei, pai. A gente pode dividir isso, né? Resolver isso junto. Mas não havia mais junto. Porque quem divide herança sem ter dado valor à história só quer lucro, não laço. Naquela noite, dormi com o relógio no criado mudo. Fechado, silencioso, mas cheio de voz. E ali, sozinho, eu comecei a lembrar de um dia específico, quando Caio ainda era criança. E do que eu fiz por ele naquela época, algo que ele nunca soube, ou nunca quis lembrar, e talvez seja a hora de lembrar por ele. Eu nunca contei isso para ninguém, nem para minha esposa, enquanto era viva. E com o tempo, achei que também nunca contaria. Mas naquela noite, deitado no escuro com o relógio ao lado da cama, os ponteiros parados me puxaram de volta no tempo. De repente, eu era só um pai mais novo, com as mãos calejadas, sentado num banco de hospital, apertando um papel amarrotado com o nome do meu filho escrito em letras tortas de emergência. Caio tinha 7 anos. Era um menino magro, agitado, com a testa suada e os olhos sempre atentos ao mundo. Numa manhã qualquer, ele acordou com febre. Febre que não baixava. Dava calafrio na gente só de encostar. Levamos no posto de saúde. Nada. Deram um remédio e mandaram para casa. Na madrugada, ele já delirava. Falava coisas que não faziam sentido, os lábios brancos, o corpo tremendo. Peguei ele no colo e fui direto para o hospital municipal. Chegando lá, fila. Sempre tem fila. E quem não tem dinheiro espera. Esperei por 3 horas com ele nos braços. A enfermeira dizia que o plantonista estava operando, que era para aguardar. Mas o olhar de Caio já estava virando. Quando enfim entramos, o médico olhou e disse: ele precisa ser transferido para um hospital particular. Isso aqui pode ser meningite. Se for, cada minuto conta. Saí de lá com ele ainda desacordado, desci a ladeira correndo com ele nos braços, liguei para um táxi de confiança e pedi para me levar no único hospital particular da cidade. Chegando lá, recepção gelada. A moça olhou e disse: o senhor tem plano ou garantia de pagamento? Eu só tinha minha carteira com um pouco de dinheiro e o relógio no pulso, aquele mesmo. Tirei, pus sobre o balcão e disse: isso aqui vale mais do que qualquer entrada. Cuida do meu filho. Eu volto com o restante. Ela hesitou, chamou o gerente. Mas no fim, aceitaram. Caio foi internado. 3 dias de injeções, exames, antibióticos e orações. Eu dormi sentado no banco, com a cabeça encostada na parede. Voltei ao trabalho no meio do tratamento, me revezando com minha esposa e fui pagando como podia, em parcelas, cortando tudo dentro de casa. Vendemos a televisão. Minha esposa parou de usar gás e voltou a cozinhar na lenha. Passamos aperto. Mas Caio melhorou. Voltou para casa bem. E nunca soube de nada. Na cabeça dele, talvez tenha sido só mais uma doença. Talvez ache até hoje que foi tudo coberto por algum plano de saúde que a gente nunca teve. Eu nunca contei. Achei que não precisava. Que amor de pai não exige recibo. Mas hoje, depois de tudo, começo a pensar se o silêncio não foi meu erro. Se eu tivesse dito antes. Se ele tivesse sabido do que sacrifiquei. Talvez não tivesse vendido aquele relógio como se fosse sucata. Talvez tivesse olhado para ele com respeito. Ou talvez não. Talvez o problema não seja o que ele ignora, mas o que ele escolhe não enxergar. Naquela manhã, quando me levantei da cama, preparei meu café com calma. Sentei no quintal. O relógio no pulso de novo. Não funcionava,
Mas o peso dele era outro agora. Não era mais só memória. Era revelação. Era também um símbolo da escolha que eu tinha pela frente. Continuar fingindo que nada aconteceu. Ou dar um basta na ideia de que amor de pai é aceitar tudo calado. Meu neto, o filho de Caio, me mandou uma mensagem no celular. Vô, posso ir te visitar hoje? Ele tem 12 anos. É curioso. Fala com respeito. Me escuta de verdade. Gosta das minhas histórias. Ri das minhas piadas repetidas. Me chama de vovozão. Às vezes, acho que é a última ligação sincera entre mim e o filho que eu perdi sem enterrar. Respondi que sim, que ele podia vir. E quando ele chegou, eu já sabia o que ia fazer. Na hora que ele perguntou do relógio, contei para ele a história toda. Do hospital, do cofre escondido, do bilhete. Ele ficou com os olhos arregalados, e eu disse, esse relógio vai ser seu, um dia. Mas só quando você entender que o que vale aqui não é o ouro. É o tempo, é o que a gente faz com ele. Ele ficou quieto. Depois me abraçou. Forte, como Caio não faz há anos. Naquele momento vi que talvez ainda houvesse algo para ser salvo. Não, meu filho, mas a história, a semente, o nome e, quem sabe, a direção. Só que, mal sabia eu, algo ainda mais inesperado estava prestes a acontecer. Naquele fim de tarde, depois que meu neto foi embora, fiquei sentado na cadeira de madeira do alpendre, vendo o céu mudar de cor. As nuvens, pesadas, anunciavam chuva, e o ar trazia aquele cheiro de terra molhada antes da primeira gota. Mas dentro de mim, quem chovia era outro tempo. O relógio no pulso, agora restaurado por dentro, ainda não marcava a hora, mas marcava lembrança. E cada segundo sem ponteiro era um pensamento a mais martelando aqui dentro. Peguei uma folha de papel e comecei a escrever. Escrevi sem pensar, como quem sangra. E no papel, desenhei a linha que ia separar o passado daquilo que restava do meu futuro. Coloquei no papel os nomes dos bens. A conta poupança. O pequeno terreno que encontrei na escritura esquecida dentro da caixa. E pela primeira vez em muitos anos, sentei e escrevi um novo testamento. Um justo. Sem impulsos, sem mágoa. Mas também sem omissões. Na primeira linha, tirei o nome do Caio. Sem peso na mão. Sem raiva. Apenas com a certeza de que amor não sobrevive à ausência de respeito. Depois coloquei o nome do meu neto. Não por recompensa, mas por esperança. Ele ainda é puro. Ainda ouve. Ainda pergunta. Ainda tem tempo de crescer diferente do pai. No dia seguinte fui ao cartório. Falei pouco. Assinei tudo com calma. O atendente me perguntou se eu tinha certeza. E eu disse que mais do que nunca. Sai de lá com uma pasta fina de papel amarelo e um alívio que não cabia no peito. Pela primeira vez, senti que não estava apenas reagindo. Estava decidindo. Voltei para casa a pé. A cidade parecia menor naquele dia. As casas antigas, as ruas que vi crescer, os rostos que já não reconheço. Tudo parecia em silêncio. E era como se meu pai caminhasse ao meu lado, com aquele passo lento, o bolso cheio de ferramentas e os olhos firmes no chão. Ele sempre dizia, Salvador, um homem precisa saber quando é hora de pôr fim às coisas que não têm mais conserto. Quando cheguei em casa, havia um carro estacionado na porta. Prata, moderno, com vidros escuros. Na hora soube. Era Caio. Entrei sem pressa. Ele já estava sentado no sofá, com os braços cruzados e o ar impaciente. A gente precisa conversar, pai. Sentei na poltrona. Olhei para ele sem dizer nada. Eu andei pensando. Fui impulsivo. Sei que errei. Mas também acho que a gente não pode deixar uma coisa tão pequena nos afastar. Era só um relógio. Ok. Agora a gente sabe que tinha mais. Mas no fim das contas, não é melhor a gente se unir? Resolver isso como família? Família. A palavra veio fraca da boca dele. Como se ele não lembrasse o que significava. Você veio me pedir algo, Caio? Perguntei direto. Não. Quer dizer, sim. Quero que você pense com calma antes de tomar qualquer decisão precipitada. Meu nome está em alguns papéis, né? Ou estava... não sei. Só quero saber se
Se a gente ainda tá no mesmo lado. Eu não respondi de imediato. Levantei, fui até o quarto e voltei com a pasta nas mãos. Abri com calma, tirei uma cópia do Novo Testamento e entreguei a ele. Toma, agora você sabe exatamente onde você está. Ele leu. E o rosto foi mudando. Do cínico pro tenso. Do tenso pro vermelho. Você tá me tirando de tudo, é isso? Vai deixar pro moleque que nem entende de nada? Ele entende mais do que você pensa. E diferente de você, ele ouve. Caio se levantou. Bateu a mão no joelho, bufando. Sabe o que é? Você tá velho. Tá se apegando a coisa pequena. Tá sendo mesquinho. Eu sou seu filho. O sangue é meu. Mas o valor não é. E há muito tempo. Ele quis dizer mais alguma coisa. Mas a voz falhou. Como se ele soubesse que dessa vez não ia adiantar gritar, nem manipular, nem rir. Ele só me olhou com um misto de raiva e desprezo. Você tá cometendo um erro, pai. Talvez. Mas é meu. E pela primeira vez, consciente. Ele saiu sem dar tchau, sem olhar para trás. E ali, na sala em silêncio, só restou o som da porta batendo. E do relógio, ainda parado. Mas mal sabia eu que o que viria depois daquela porta batida mexeria ainda mais comigo. Porque às vezes, não é o filho que volta. É alguém do passado, com algo que ficou esquecido no tempo. 2 dias depois da visita de Caio, eu ainda estava digerindo o vazio que ele deixou naquela sala. Não era só a raiva, nem o desgosto. Era o cansaço. Cansaço de ser sempre o homem que segurava o peso do silêncio, que mantinha as pontes de pé, mesmo quando do outro lado só havia desdém. Era como se cada palavra dita por ele naquela tarde tivesse puxado uma corda antiga dentro de mim. Uma corda que por anos esteve esticada entre paciência e resignação. Mas naquele momento, ela arrebentou. E quando o som da porta batendo se apagou, o que ficou não foi culpa. Foi alívio. Passei o resto da tarde sentado na varanda, como costumo fazer quando a alma anda cheia demais. O céu estava nublado, o vento arrastava folhas secas pelo quintal, e tudo parecia ter o tom exato do meu pensamento. Peguei um caderno velho que ficava na gaveta da estante e comecei a escrever. Não era poesia, nem carta, nem testamento. Era só desabafo. Escrevi como quem tenta colocar em ordem o que sente, mesmo sabendo que sentimento não se organiza. Escrevi sobre o tempo, sobre o relógio, sobre o pai que me ensinou mais com o silêncio do que Caio jamais aprenderá com palavras. E escrevi sobre mim, sobre a versão de mim mesmo que eu talvez tenha abandonado pelo caminho, tentando ser tudo para todo mundo. Foi nesse estado de reflexão que a campainha tocou. 1, 2 vezes. Levantei devagar, pensando que talvez fosse meu neto de novo. Ele costuma aparecer sem avisar. Mas, ao abrir a porta, me deparei com um rosto que eu não via há mais de 40 anos. A primeira coisa que reconheci foi o jeito de inclinar a cabeça para o lado, igual fazia quando era garoto. Depois os olhos. Eram os mesmos, só que agora envelhecidos, cercados de rugas e histórias. Salvador, ele disse quase num sussurro. Achei que o senhor não fosse me reconhecer mais. Demorei uns segundos até encontrar o nome. E quando encontrei, saiu devagar, como se tivesse sido desenterrado. Zeca? Ele sorriu. E por um momento, tudo voltou. As noites em que ele dormia lá em casa depois dos ensaios da banda da igreja. Os domingos em que jogávamos dominó na sombra do pé de acerola. As confidências de moleque que ele dividia comigo quando Caio era ainda um bebê. Zeca foi meu afilhado de casamento. Foi meu vizinho, meu companheiro de lida. E por um tempo, o irmão que a vida não me deu. Mas a vida, ela separa, arrasta, move a gente como folhas no vento. E depois que ele se mudou para Brasília, perdemos o contato. Eu soube da Dona Maria, ele disse com os olhos úmidos. Sinto muito. Assenti com a cabeça. Ele ficou ali parado, como quem não sabe se pode entrar. Abri mais a porta e indiquei a poltrona da sala. Ele se sentou com aquele jeito encurvado de quem trabalhou demais na vida. Tirou o boné, ajeitou o cabelo ralo e ficou olhando ao redor,
absorvendo cada detalhe da casa que um dia foi familiar. Eu quase não acreditei quando soube que o senhor ainda morava aqui. Foi um rapaz da cidade que me contou. Disse que ouviu falar de um Salvador que teve um relógio de ouro com um segredo dentro. Aí eu soube que era o senhor. Vim na hora. E o que te trouxe até mim, Zeca? Perguntei, não por desconfiança, mas por necessidade de entender. Ele tirou do bolso um envelope. Velho, amarelado. Colocou sobre a mesa com cuidado, como quem carrega uma memória frágil. Isso aqui é seu. Ou melhor, era do seu pai. Ele me deu para guardar, no caso de alguma coisa acontecer com o senhor. Senti o estômago gelar. Abri o envelope devagar. Dentro havia uma carta. A caligrafia era a mesma do bilhete escondido no relógio. Mas ali ele escreveu com mais espaço, com mais tempo. E escreveu direto para mim. Filho, se um dia essa carta chegar até suas mãos, é porque o tempo falou mais alto. Guardei no relógio uma pista, mas guardei no Zeca uma confiança. Ele foi como um segundo filho para mim, e sei que ele saberá a hora certa de te entregar isso. Você é meu orgulho, Salvador. E se um dia se sentir perdido, leia essas palavras. Você vale mais do que qualquer bem que eu possa ter deixado. Seu valor está na sua decência, no seu silêncio, no que você fez pelos outros, mesmo sem plateia. A carta terminava com uma frase que meu pai dizia sempre. Não é no que você recebe que mora o tesouro. É no que você dá, mesmo quando ninguém vê. Zeca me olhava em silêncio. Quando terminei de ler, respirei fundo. Por que agora, Zeca? Ele sorriu com pesar. Porque eu sonhei com ele. 3 noites seguidas, sempre com o mesmo olhar. E quando soube da história do relógio, achei que era hora. Sabe, Salvador, o tempo passa para todo mundo, mas tem coisa que não envelhece. Tem coisa que só amadurece. A gratidão é uma delas. O seu pai me ajudou mais do que você imagina. Eu também deixei um testamento, e o nome dele está lá, como promessa. Vim cumprir a minha parte e agradecer pela dele. Ficamos em silêncio por um tempo. O tipo de silêncio que não pesa, que abraça. Na despedida, ele me abraçou forte. E antes de sair, disse: O Caio, ele não entendeu o que perdeu. Mas ainda há alguém na família que pode entender. E é para ele que você deve contar tudo, seu neto. Planta ali, que brota. Fechei a porta devagar. E fiquei ali, com a carta do meu pai numa mão e o som da voz do Zeca na outra. Naquela noite, peguei meu caderno de novo. Escrevi para o meu neto. Uma carta. Não de despedida, mas de continuação. Uma semente. Porque o passado me ensinou que nem toda herança é visível. E o futuro? Ele só floresce onde há raízes. Naquela madrugada, não consegui dormir. O relógio parado ainda estava no meu pulso, mas era como se ele marcasse todos os tempos ao mesmo tempo. A infância em Rincão Velho, os dias corridos nos correios, as tardes de domingo com minha esposa, os primeiros passos do Caio, os sorrisos do meu neto, e agora, aquele reencontro com Zeca que parecia ter sido plantado há décadas e só germinado agora. Havia um tipo de movimento no mundo que não dependia da nossa vontade. E naquela noite, eu percebi que o tempo às vezes não anda para frente. Ele dá voltas, retorna e nos coloca diante daquilo que a gente tentou esquecer, silenciar ou empurrar para depois. Sentei na cozinha, como sempre faço quando o sono não vem. A chaleira ferveu devagar, o vapor subia manso, e aquele barulhinho era o único som que me fazia companhia. Peguei uma caneca, despejei o café fresco, sentei à mesa e fiquei ali, com a mão em volta da xícara quente, olhando para o nada. A luz da rua entrava pela janela, filtrada pela cortina fina, desenhando sombras leves no chão. Aquela casa já me viu de todos os jeitos. De joelhos, de pé, chorando baixinho, rindo sozinho. Mas talvez aquela fosse a primeira vez que eu sentia que havia encerrado um ciclo. E, ao mesmo tempo, não sabia o que começaria no lugar dele. Peguei o caderno de novo. Mas não escrevi. Só fiquei olhando a página em branco. E, sem perceber, comecei a falar em voz baixa. Como se conversasse com alguém que ainda estivesse ali. Talvez com Deus, talvez com meu pai, talvez comigo mesmo. Sabe, pai, eu demorei demais para entender seu jeito.
Eu achava que você era duro, calado, até frio. Eu queria carinho de palavra. Mas o Senhor me deu o que tinha. Me deu presença. Me deu honra. Me deu aquele relógio, sem dizer nada. E eu só fui entender agora. Agora que tudo parece ter desmoronado de um lado e começado a brotar do outro. Fiquei em silêncio por um instante e depois continuei, sem pressa. Às vezes me pergunto se eu falhei com o Caio, se dei demais, ou se falei de menos, se me calei nas horas erradas, ou se me omiti esperando que o tempo ensinasse o que eu deveria ter dito com clareza. Ele virou um homem que despreza raízes, que ri da memória, que chama a herança de trambolho. Mas mesmo assim, eu não consigo desejar o mal. Eu só quero paz. Paz para mim. Paz para o que restou da minha história. E para quem vier depois de mim. A voz saiu trêmula, mas sincera. E o Senhor, meu Deus, eu sei que o Senhor me ouviu todas as vezes que eu chorei sem voz. Que o Senhor viu quando eu abri mão do último centavo para comprar remédio. Quando eu vendi o sofá para pagar a escola. Quando eu deixei de comprar roupa nova para dar o melhor lanche da excursão. O Senhor viu tudo. E sei que não sou perfeito, mas nunca faltei com amor. E agora só, te peço uma coisa, me dá sabedoria, para não endurecer por dentro, para continuar sendo justo, sem virar pedra. Ali mesmo, com o caderno ainda fechado, senti uma paz estranha. Não era alegria, não era tristeza. Era aquela sensação rara de aceitação. Aceitar que nem tudo vai voltar, que nem toda semente vira árvore, mas que a gente planta mesmo assim, porque plantar é nosso jeito de existir. No dia seguinte acordei com o som de uma ligação no celular. Número conhecido. Era meu neto, com aquela voz alegre que ainda não foi contaminada pela pressa dos adultos. Vô, posso ir aí hoje? Tô com um negócio para te mostrar. Respondi que sim, claro. E logo depois ele apareceu com uma caixa de sapato na mão. Chegou já rindo, com aquela alegria que parece acender a casa inteira. Quando abriu a caixa, vi um monte de coisas que só criança entende como tesouro. Figurinhas, uma pedra colorida, um botão antigo, uma pulseira feita de elástico e uma foto. Uma foto minha, com ele no colo, tirada anos atrás. Ele apontou para a imagem e disse: Vô, essa aqui é minha preferida. Porque eu estava chorando antes dela, lembra? E você me pegou no colo e disse que tudo ia ficar bem. E ficou mesmo. Essa foto me ajuda quando tô triste. Naquele momento percebi que talvez a herança verdadeira já estivesse sendo construída sem que eu notasse. Não era o relógio, nem o terreno, nem o dinheiro escondido. Era esse tipo de memória. Um colo, uma palavra, uma presença. Uma fotografia salva numa caixa de papelão, entre um botão e uma pedrinha brilhante. Fizemos lanche juntos. Rimos. Ele falou da escola, dos planos, dos desenhos que estava fazendo. E antes de ir embora, olhou para o meu pulso e perguntou: Esse relógio é o do bisavô, né? Assenti. Um dia ele vai ser seu, eu disse. Ele sorriu, mas dessa vez ficou sério em seguida. Abaixou os olhos, pensou um pouco e depois disse algo que me desmontou. Mas só se eu merecer, né, vô? Fiquei quieto por um instante e respondi com um abraço, apertado, sem precisar dizer nada. Naquela noite, abri o caderno pela última vez naquele dia e escrevi: Hoje, Deus me respondeu com a voz de uma criança, porque tem dias que o céu não fala com trovão, nem com milagre. Ele só deixa um neto entrar pela porta e dizer a coisa certa. Na manhã seguinte, acordei com o céu completamente limpo. A luz entrava com força pela fresta da cortina, iluminando o chão da sala como se o dia fizesse questão de me acordar de verdade. Sentei na beirada da cama, fechei os olhos por um instante e percebi que havia algo diferente ali dentro de mim. Não era leveza, mas clareza. Como se, pela primeira vez em muito tempo, eu soubesse exatamente o que precisava fazer. E não era uma coisa grandiosa nem espetaculosa. Era uma atitude pequena, mas cheia de sentido. Algo que simbolizasse tudo o que eu vivi, o que eu suportei e o que eu finalmente estava deixando para trás. Fui até a estante. Peguei a caixinha onde guardava o relógio desde o dia em que Zeca foi embora
e coloquei o objeto sobre a mesa da cozinha. Fiquei olhando para ele por um bom tempo, em silêncio. A tampa ainda guardava marcas do tempo, e por dentro, o papel do meu pai, agora guardado em envelope separado, estava dobrado com todo o cuidado. O relógio não funcionava, mas ali dentro estava o tempo de 3 gerações. Era o único objeto que sobreviveu a tudo, a infância humilde, a juventude correndo atrás de trem, aos dias de salário contado, a criação do meu filho, a morte da minha esposa, mas talvez tivesse chegado a hora de fazer com ele o que eu nunca tive coragem de fazer com a dor. Deixá-la ir. Peguei a caixinha e saí a pé, com passos lentos, rumo ao centro da cidade. Na cabeça, um pensamento firme. Aquele relógio não seria mais fonte de disputa, nem de ganância, nem de lembrança do que meu filho destruiu. Ele precisava se tornar algo novo, algo que servisse para lembrar não do que perdi, mas do que escolhi preservar. E foi assim que cheguei à velha loja de restauração de joias, a mesma onde Silvio trabalhava. Entrei com calma. Ele me reconheceu de imediato, se levantou e veio ao meu encontro com aquele olhar respeitoso. Salvador, o que posso fazer hoje pelo Senhor? Quero fazer algo que talvez o Senhor ache estranho, mas é o que meu coração está mandando. Coloquei o relógio sobre o balcão e junto dele tirei do bolso um pequeno envelope branco. Dentro, uma foto. Era eu, meu pai e o Caio, quando ele tinha uns 5 anos. Estávamos em frente à velha mangueira do quintal de casa, sorrindo, o sol batendo de lado. Era a única foto em que nós 3 aparecíamos juntos. A única onde Caio olhava para mim com um brilho diferente nos olhos. Eu quero que o senhor abra esse relógio, limpe com todo cuidado e coloque essa foto dentro dele. Quero que ela fique ali, no lugar do papel antigo. Não é para funcionar, não é para brilhar. É só para carregar isso, o tempo que existiu antes da ganância, antes da quebra. Silvio me olhou com os olhos marejados. Não perguntou mais nada, apenas assentiu com respeito. Volte amanhã, ele disse. Eu mesmo vou fazer. Com as mãos limpas e alma em silêncio. Voltei para casa mais leve. Preparei um arroz com feijão fresco, o cheiro tomou a cozinha inteira e pela primeira vez em semanas comi devagar, com gosto. Depois sentei no quintal com o rádio tocando baixinho uma música antiga. E ali fiquei, a tarde inteira, pensando nas vezes em que fiz tudo em silêncio e ninguém viu. Pensei nas noites em que deixei de comer para pagar o uniforme do Caio. Nos dias em que dormi no banco da estação porque precisava de hora extra. Nos momentos em que fui chamado de ultrapassado, de velho teimoso, de peso morto, tudo isso por gente que só conhecia minha história pela metade. E ali, sentado no mesmo quintal onde ensinei Caio a andar de bicicleta, percebi que o mais difícil da vida não é ser forte. É continuar justo quando ninguém reconhece sua força. No fim da tarde, meu neto apareceu de novo. Trazia uma caixa de madeira nas mãos. Ele mesmo tinha feito na aula de marcenaria. Orgulhoso, mostrou os detalhes, os encaixes, até o cheiro da madeira nova. Fiz para guardar as coisas importantes, ele disse. Perguntei se já sabia o que ia colocar lá dentro. Ele respondeu, ainda não, mas o primeiro vai ser algo que o Senhor me der. Senti a garganta apertar. Fui até o quarto. Peguei o envelope com o bilhete original do meu pai, aquele que estava dentro do relógio, e entreguei nas mãos dele. Guarda isso, mas só leia quando tiver minha idade. Ele riu, como quem acha impossível um dia ter 79 anos. Mas guardou. Dobrou com cuidado, colocou na caixinha dele e fechou como quem sela um segredo. Antes de ir embora, me deu um beijo no rosto. Fiquei parado ali, vendo ele ir embora, com a mochila nas costas e a caixa de madeira nas mãos. E então entendi. O relógio estava ficando para trás. Mas outra coisa estava nascendo. No dia seguinte, voltei à loja. Silvio me entregou o relógio com as 2 mãos. Estava limpo, polido por fora, mas ainda com suas marcas originais. A diferença estava dentro. Ao abrir a parte de trás, lá estava ela. A foto. 3 homens de 3 gerações. Sorrindo. A memória viva do tempo que realmente valeu.
Guardei o relógio de volta na caixinha e disse: agora sim, ele está completo. E sem dizer mais nada fui embora, com a certeza de que às vezes a coisa mais valiosa que a gente pode carregar não é ouro, é lembrança limpa e escolha certa. Mas mal sabia eu que aquele gesto tão simples e silencioso iria tocar alguém que eu jamais imaginei, porque a vida sempre encontra um jeito de devolver aquilo que a gente faz com o coração limpo. E uma nova surpresa estava a caminho. Na semana seguinte eu quase não saí de casa. Depois da entrega do relógio com a foto dentro, senti que meu ciclo com aquele objeto estava finalmente encerrado. Não era mais um símbolo de dor ou disputa. Era só o que deveria ser desde o começo. Uma cápsula do tempo. Um relicário de memórias limpas. De mãos que seguraram outras mãos. E de um tempo em que amor não precisava de prova, nem de explicação. Deixei a caixinha na última gaveta da cômoda do quarto, envolta num pano branco, e segui com os dias do jeito que sempre foram. Café forte, quintal varrido, rádio baixinho e lembranças batendo a porta de vez em quando. Foi numa tarde de quarta-feira que recebi a visita de Dona Ruth, uma vizinha antiga, que há tempos eu não via. Viúva há 10 anos, sempre discreta. Morava 2 casas depois da minha e costumava passar para me cumprimentar quando ainda era casada. Depois da morte do marido, sumiu do bairro por uns anos. Foi cuidar da mãe no interior e agora, segundo diziam, estava de volta para vender a casa e ir morar com a filha em São Paulo. Quando tocou a campainha, me surpreendi. Dona Ruth, eu disse, abrindo o portão. Que surpresa boa! Ela sorriu com aquele olhar doce de sempre, cabelos presos num coque frouxo, vestida com um chale de crochê nas costas. O senhor me desculpe aparecer assim, mas precisava conversar com o senhor. Posso entrar? Claro que podia. Servi café e a conduzi até a sala. Ela olhou ao redor com os olhos marejados. Disse que a casa estava igualzinha, que o cheiro era o mesmo, e depois de um silêncio breve, tirou algo da bolsa e colocou sobre a mesa. O senhor reconhece isso aqui? Meus olhos demoraram um segundo, mas logo entenderam. Era um porta-retratos de madeira escura, antigo. Dentro, uma cópia em preto e branco da mesma foto que eu tinha colocado dentro do relógio. Meu pai, eu e o pequeno Caio, diante da mangueira do quintal. Só que essa versão estava mais gasta, desbotada nas bordas. Essa foto, de onde a senhora conseguiu? Ela sorriu. Os olhos brilhosos, cheios de algo que parecia saudade. Seu pai me deu, anos atrás. Disse que era para eu guardar, que era uma lembrança de um tempo em que tudo ainda tinha conserto. Que um dia talvez essa imagem ajudasse alguém a lembrar do que é família. Eu não soube o que responder. Peguei o porta-retratos nas mãos com delicadeza e, por um instante, vi meu pai de novo. Não apenas na imagem, mas no gesto dele, silencioso, de entregar cópias da mesma lembrança a pessoas diferentes. Era como se ele soubesse que um dia tudo isso iria se despedaçar e tentasse, à sua maneira, espalhar fragmentos de esperança por onde pudesse. Dona Ruth, eu nem sei o que dizer. Não precisa dizer nada, Salvador. Só quero que saiba que no tempo do seu pai, não era comum ver homens falarem com o coração, mas ele falava no jeito de guardar as coisas, de proteger, de deixar pistas. E essa foto, na época, ele disse que era a última em que ele se via inteiro. Ficamos os dois em silêncio por um tempo. O som do vento balançando as folhas lá fora preenchia a sala com um ritmo manso. E então ela me contou algo que me pegou de surpresa. Um mês antes de falecer, ele veio até mim com uma caixinha. Era o relógio. O mesmo. Ele me mostrou e disse: "Esse aqui é do meu filho, mas dentro dele deixei algo que só deve ser encontrado quando ele estiver pronto. O relógio vai ficar com ele. Mas você guarda essa foto. Se um dia ele perder o rumo, mostre de novo quem ele é." Eu senti um nó na garganta, porque agora tudo fazia sentido. Meu pai tinha planejado aquilo nos mínimos detalhes. Dividiu a verdade em pedaços, confiou parte a mim, parte a Zeca, parte a Dona Ruth, como quem entende que certos legados não cabem inteiros em uma só memória. Eles precisam ser costurados pela vida, até que formem sentido. Dona Ruth então tirou da bolsa mais um envelope. Nele,
Havia uma carta, escrita por mim há muitos anos. Eu reconheci minha letra, tremida, insegura. Era um bilhete que escrevi em uma noite de hospital enquanto esperava Caio acordar. Nunca soube para onde aquilo tinha ido. Mas lá estava. Seu pai me entregou isso. Disse que um dia poderia servir para te lembrar que o amor que você deu nunca foi em vão. Li aquela carta em silêncio e chorei. Pela primeira vez em muito tempo, chorei como menino. E Dona Ruth, do outro lado da mesa, segurou minha mão com força. Não disse nada. Só apertou. Depois daquele encontro, passei dias revendo tudo. Percebi que meu pai deixou para trás mais do que uma herança. Ele deixou um mapa. E quem teve paciência de seguir, encontrou. No sábado, levei meu neto até a casa de Dona Ruth. Os dois conversaram, e ela entregou a ele o porta-retratos. Disse: seu bisavô queria que essa imagem durasse mais do que qualquer bem. E agora, ela é sua. Meu neto não disse nada. Apenas abraçou o quadro, como quem entende mesmo sem entender. E foi ali que percebi. O relógio podia parar. O tempo não. E o amor, quando é plantado certo, encontra sempre um jeito de florescer, mesmo nas rachaduras da história. O sábado passou em silêncio depois da visita à casa da Dona Ruth. Meu neto, com o porta-retratos nos braços, parecia mais velho do que era. Ficou quieto a tarde inteira, como se aquela imagem tivesse plantado alguma coisa dentro dele. Algo que não se explica com palavras nem com lições. Algo que só se aprende quando o tempo sussurra. Guardei aquilo com carinho, porque era a primeira vez que eu via, nos olhos de alguém tão jovem, o mesmo respeito que por anos implorei em silêncio a quem nunca quis enxergar. Na manhã seguinte, um domingo nublado, a campainha tocou cedo. Um toque longo, insistente, como só Caio sabia fazer. Não perguntei quem era. Levantei, abri o portão devagar, e lá estava ele. Camisa social aberta no colarinho, óculos escuros pendurados no bolso, o mesmo ar de urgência de quem sempre chega esperando ser ouvido, mas nunca se deu ao trabalho de escutar. A gente precisa conversar, pai. Ele disse sem rodeios. Não respondi. Apenas fiz sinal com a cabeça para que entrasse. Ele passou pela porta como quem entra em território hostil, olhando ao redor com aquele olhar de quem mede o valor das coisas, e não o afeto que elas carregam. Sentou-se no sofá. Eu permaneci de pé. Eu soube por um conhecido que o senhor mexeu em papéis no cartório. Ouvi falar também de um relógio e de uma foto. Quero entender o que está acontecendo. Respirei fundo. Mantive o olhar fixo nele. Caio, você quer entender agora o que sempre ignorou. O relógio, a foto, o testamento, tudo isso sempre esteve ao alcance das suas mãos. Mas você nunca perguntou, nunca quis saber. Só agora, que ouviu de outros, resolveu aparecer. Não é isso, pai. Eu sei que cometi erros. Eu sei que fui... Ele hesitou, como quem luta contra a palavra certa. Eu fui ingrato. Mas o senhor também foi duro. Nunca disse nada. Guardou tudo para você. Acha que isso é justo? Dei um passo à frente. Me aproximei e falei com a voz baixa, firme. Você quer justiça? A verdadeira justiça não é castigo, é consequência. Eu não te retirei da minha vida. Você saiu. Você me arrancou de dentro de casa quando levou aquele relógio. Mas não foi só o ouro que você vendeu. Foi a história. Foi o único objeto que meu pai me deixou quando morreu. E você nem me perguntou se podia. Só levou. E agora vem dizer que eu fui duro? Ele baixou os olhos. Pela primeira vez, parecia sem argumento. Pai, eu estava apertado de grana. Achei que era só um relógio. Achei que podia resolver depois. Mas não resolveu. Só agravou. E mesmo agora, eu sei que você não veio pelo arrependimento. Veio porque ouviu falar de dinheiro. De segredo. De cofre. Você não quer reconciliação. Quer acesso. Ele se levantou devagar, passou a mão no cabelo, nervoso. Eu errei. Eu sei. Mas eu sou seu filho, caramba. O senhor criou esse menino para ficar no meu lugar? Não criei ninguém para tomar lugar de ninguém. Mas ele me escutou. E quando viu aquele porta-retratos com a foto que seu bisavô guardou, ele chorou. E não foi por causa do valor. Foi pela memória. Pelo que aquilo significava.
Ele entendeu em 5 minutos o que você ignorou por 30 anos. Caio se calou. Ficou ali parado, como quem vê algo escorrer entre os dedos. Então me olhou nos olhos. E pela primeira vez, sem máscara, sem sarcasmo, perguntou: "O relógio ainda está com você?" Fui até o quarto. Abri a gaveta. Peguei a caixinha com cuidado. Voltei à sala, abri diante dele e mostrei. Quando ele viu a foto dentro do compartimento, os olhos dele marejaram, mas não caiu lágrima. Ficou tudo preso ali, num lugar que talvez ele nunca tenha deixado alguém tocar. Isso era o que eu tinha com você, pai? Assenti com a cabeça. E agora? Fechei a caixinha. Guardei de novo. Agora isso é o que sobrou da nossa história. E está seguro. Não por vingança, mas por respeito, por proteção, por memória. O que você perdeu, Caio, não foi dinheiro. Foi o direito de continuar essa linha. Foi o direito de ser lembrado com honra. Ele se sentou devagar, como se o corpo pesasse de repente. Ficou em silêncio por um tempo, e então disse, com a voz quase sussurrada: "Eu sempre achei que ia ter tempo, que dava para consertar depois, que você ia estar sempre ali, como sempre esteve. Mas o tempo, Caio, não espera. E o relógio pode até parar, mas a vida não. Você teve todas as chances, e escolheu ignorar." Ele ficou ali mais alguns minutos. Depois se levantou. "Eu só queria que fosse diferente. Eu também quis, Caio, por muitos anos, mas agora eu só quero paz." Ele não insistiu. Caminhou até a porta devagar. Antes de sair, me olhou mais uma vez. "Então é isso? Isso é o que sobrou." A porta se fechou com um silêncio seco. Não houve escândalo, nem gritos, nem súplicas. Apenas a constatação de que algumas coisas, quando se perdem, não se recuperam mais. Naquela noite, escrevi no meu caderno: "Hoje meu filho olhou o que perdeu. E não foi ouro. Foi história. Foi raiz. E isso, dinheiro nenhum compra." Nos dias que seguiram aquela última visita do Caio, a casa ficou ainda mais silenciosa. Mas não era o silêncio da solidão. Era o da calma. Não havia mais expectativa, nem medo de campainhas. Não havia mais esperanças ilusórias sobre alguém que já tinha se perdido antes mesmo de crescer. Pela primeira vez, senti que não precisava esperar mais nada de ninguém. Que o que havia sido feito, estava feito. E o que havia sido dito, já bastava. Era como se eu tivesse voltado a ser dono do meu próprio tempo, daquele tempo que por anos entreguei em fatias aos outros, esperando reconhecimento, carinho, gratidão e colhendo só ausência. Agora, finalmente, o relógio da minha vida parecia bater no meu compasso. Uma tarde depois da escola, meu neto voltou com a caixinha de madeira nas mãos. A mesma que ele fez na aula de marcenaria. Sentou à mesa comigo, abriu com cuidado e me mostrou o que havia guardado. A carta do meu pai, a foto dos 3 na mangueira e, ao lado, o bilhete que escrevi para ele na semana passada. Aquilo me pegou de surpresa. Eu não esperava que ele tivesse guardado. Muito menos que teria juntado as 3 gerações dentro de um mesmo espaço. Ele olhou para mim com os olhos brilhando e disse: "Essa é minha herança, vô. Eu não quero nada além disso." Fiquei em silêncio, o coração apertado. E pela primeira vez, senti que tudo que suportei, tudo que me rasgou por dentro, agora fazia sentido. A vida, às vezes, não repara as perdas. Ela não recompõe o que foi arrancado, nem devolve aquilo que nos negaram, mas ela oferece substituições silenciosas. Pequenas bênçãos que chegam de mansinho, sem fazer alarde. E naquele momento entendi que meu neto não veio para preencher o vazio do meu filho. Veio para construir algo novo. Algo que ainda não tinha nome, nem rótulo, mas que eu sentia com clareza. A continuidade do que é justo, do que é honesto, do que é simples. Ele não tinha obrigação nenhuma de me amar assim, mas amava. E às vezes, é isso que salva um homem do cinismo. O amor inesperado. No domingo seguinte, levei ele ao campo onde meu pai foi enterrado. Não havia placa de luxo nem túmulo vistoso. Só uma cruz de madeira gasta pelo tempo,
com o nome riscado à mão por mim mesmo, 34 anos atrás. Meu neto ficou ali parado ao meu lado, olhando em silêncio, e então tirou a foto do bolso, a nossa, e a enterrou ao pé da cruz, com o maior cuidado do mundo. Agora o bisavô vai saber que a gente lembra dele, disse. Eu não respondi, apenas segurei o ombro dele com firmeza. E no fundo, soube que o ciclo estava completo, que o tempo havia voltado a plantar. Na volta para casa, preparei uma sopa de legumes, do jeito que minha esposa fazia. Ele elogiou, pediu a receita e disse que um dia ia fazer para os filhos dele. Eu ri e respondi que a receita não estava nos ingredientes, estava na paciência. E ele disse, então acho que vai dar certo. E naquele sorriso, naquela naturalidade infantil, percebi que a esperança não morre. Ela apenas muda de casa, sai de quem não quer e se aloja em quem ainda tem espaço no peito. Na segunda-feira de manhã, fui até o cartório novamente. Pedi para incluir mais um documento no envelope lacrado que havia deixado semanas antes. Era uma carta, escrita à mão, explicando tudo. O relógio, o bilhete escondido, a visita de Zeca, a história com Dona Ruth e o momento em que decidi deixar de sofrer por quem não sabia amar. A carta terminava com uma frase só. Essa herança é sua, porque você entendeu o valor do que é invisível. Deixei no nome do meu neto, com data, assinatura e meu coração ali selado em silêncio. Saí de lá mais leve do que entrei. Era como se eu tivesse assinado a paz comigo mesmo. Na última sexta-feira do mês, recebi uma mensagem dele. Vô, posso dormir aí hoje? Queria te mostrar um negócio. Quando chegou, trazia uma folha dobrada no bolso. Era um trabalho da escola. Tema: meu maior exemplo. No texto, ele escrevia sobre o bisavô que escondeu um segredo dentro de um relógio. Sobre o avô que não deixou o coração virar pedra. Sobre o dia em que ele aprendeu que tempo não se mede em ponteiros, mas em gestos. Li em silêncio, tentando não deixar a voz embargar. Mas quando ele terminou e me perguntou, ficou bom? Só consegui dizer, é o melhor texto que já li na vida. Na manhã seguinte acordei antes dele. Fiz café, arrumei a mesa e deixei ao lado do prato dele um envelope com meu nome, escrito à caneta. Dentro estava o relógio. E um último bilhete. Agora é seu. Mas lembre-se, use só quando souber que está pronto para ouvir o tempo. Ele abriu com cuidado, sorriu e disse, vou guardar, porque um dia alguém vai precisar lembrar também. E foi aí que entendi. Ele já estava pronto. Hoje, aos 79 anos, não tenho fortuna, nem título, nem homenagens. Mas tenho um neto que entendeu quem eu sou. Tenho a certeza de que meu pai vive na memória de um menino que ele nunca conheceu. E tenho dentro de mim a paz de quem não guardou ódio nem vingança. Apenas memórias e justiça feita com o silêncio. Se você chegou até aqui, te agradeço por ter me ouvido. E também gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E para ajudar esse canal, se inscreve aqui e compartilha esse vídeo, porque todos os dias tem uma história nova, e quem sabe, uma delas não seja parecida com a sua também.